Eu e a minha amiga Thay estamos aqui para conversar um pouco com vocês. O que seria o novo tempo, né? O novo tempo, o ano que vem, o ano 2025, as perspectivas, os projetos, os sonhos, os planos. O que você está pensando para esse novo tempo? Esperar o pessoal ir entrando, para a gente começar a conversar um pouco sobre isso, refletir como tem sido os nossos dias, como chegamos até aqui. E sempre é bom, né? Essa época do ano é sempre um tempo propício para reflexão, sem deixar de lado, né, o que já foi conquistado, o que gostaríamos de conquistar. Boa noite, Adriana, seja bem-vinda. Esperando a minha amiga Tayane entrar aqui para a gente começar esse bate-papo. É muito importante a gente tirar um tempo, né, para refletir. Na verdade, a nossa vida toda, né, deve ser baseada numa reflexão. Boa noite, Juliana, lá, minhas amigas lá de Curitiba. Bem-vindas, obrigada por vocês estarem aqui. É sempre muito bom ter contato com vocês. Boa noite, Adriana. É sempre muito bom. A gente, depois que acostuma, né, entende, não é nem acostumar, mas entender como é importante a gente pautar nossos dias, sonhos, projetos, sempre na mão de Deus, sempre buscando a sua direção, muda muita coisa na nossa vida, né? Então é importante a gente tirar esse tempo, né, para conversar um pouquinho sobre isso, e é um prazer ter vocês aqui. Boa noite, Júnior, Francisco, lá de Curitiba também, filhão do coração. Boa noite, obrigada por estar aqui conosco. Estou só esperando a minha amiga Thay, sei quando é que ela está, para a gente começar. Deixa eu enviar aqui para ela aceitar. Vamos ver se ela entrou aí. Tá chegando. Boa noite, minha amiga. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. A Thay é uma amiga querida, uma irmã de coração aí. A gente tem firmado uma amizade, uma aliança, na verdade, né, minha amada? A Thay é pastora na Igreja Doxa, lá em Foz do Iguaçu. Nossa parceira de jornada. Obrigada pelo convite, Thay. É sempre maravilhoso estar com você, né? E a gente se propôs, né, a conversar sobre essa questão do novo tempo, né? O que é um novo tempo, né? O que esperar, como me conduzir, né? São muitos questionamentos, né? O que mudar, o que continuar, são reflexões necessárias que nós precisamos fazer, né? E, sobretudo, ter sempre em mente, né? Eu falo que a gente, como filhos de Deus, nós não podemos fazer nada sozinhos, né? O próprio pai falou, né? Sendo Deus, ele escolheu não fazer sozinho, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? Então, a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre isso. Eu queria já puxar aí pela Thay para ela falar um pouquinho, né? Como é que ela entende essa questão desse conceito que a gente vive muito atrelado hoje nos nossos dias, sobre a questão do que é um sucesso, né? Sucesso, o que é propósito. A gente encontra muitas pessoas ainda sem entender o seu propósito, ou com dificuldades de encontrar um propósito, né, na forma como tem conduzido sua vida. Então, o que Deus tem para a minha vida? Qual é o meu propósito? Eu não tenho sucesso nisso, eu tenho fracasso naquilo. Então, assim, como é que você vê essa questão, tá? E desses questionamentos dessa dificuldade, né, de entender o propósito, ou ter sucesso, ter êxito nas empreitadas aí da vida. Como é que você vê isso?
Primeiramente, boa noite, a paz para todos vocês. É uma alegria podermos estar aqui, né, compartilhando aí nesses últimos, já próximo aí da véspera, né, do ano novo, sobre um tema tão importante, né. Eu acredito que todo mundo, né, nessa passagem aí de ano, a gente fica pensando, né, o que nós fizemos nesse ano, como que foi, né, a nossa caminhada, cumprimos o propósito de Deus para nós, como a Teri falou, né, nós muitas vezes ficamos indagando qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. E o maior propósito de Deus para as nossas vidas é que a gente cresça em intimidade com Ele, que a gente o conheça, porque conhecendo Ele nós conheceremos o propósito. Então, eu vejo assim que o Senhor tem nos chamado para esse lugar de intensificar a nossa intimidade com Ele, intensificar o conhecer mais dele, né? Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Sim. Porque conhecendo o Senhor nós conheceremos o propósito será revelado a nós. Sim. E ontem foi ministrado lá na igreja uma palavra muito pontual sobre isso, onde o Jefinho falava, né, sobre essa questão que nós muitas vezes ficamos indagando tanto, né, qual é o propósito, e nós precisamos entender que o propósito já está escrito. É verdade. É a palavra viva, né, a palavra viva de Deus para verdade. nós. E a partir do momento que a gente se propõe, né, a gente muitas vezes começa o ano falando, eu vou ler a Bíblia, eu vou ler a palavra, e aí daqui a pouco a gente já parou, a gente já perdeu, né, esse propósito maior. Então, Tere, eu vejo assim que em primeiro lugar, nós conhecemos o Deus do propósito. Sim. Né, eu acredito que começa por aí. Sim, a questão a questão da nossa identidade mesmo, né, Thay? Porque você vê, se nós estamos desconectados do nosso Pai, que é aquele que nos dá toda a instrução, o nosso conceito de sucesso e de propósito vai estar muito vinculado ao que as pessoas esperam de nós, né? Principalmente essa geração mais jovem, assim, os nossos filhos, eles já estão sendo muito bombardeados, né? O senso de propósito está muito ligado a que faculdade você vai fazer, que carro você vai ter, que trabalho que você vai realizar, aí depois que cargo, que posição, né? Muito ligado à questão de posição, de expectativas que as pessoas têm com relação a nós, né? Se vai casar, se não vai casar, quantos filhos, se não. Então, eu acho que todos esses questionamentos, como se fosse o propósito de vida baseado na expectativa das pessoas com relação a nós, né, gera muita confusão e gera muita frustração, né? Então, é muito comum você ver as pessoas sempre esperando um tempo que há de vir, sempre colocando sua expectativa numa virada de ano, né? O próximo ano, no próximo ano vai ser diferente, mas no meio de toda essa confusão, de toda essa frustração, né? E que acaba alimentando até uma ingratidão. Eu estava hoje passando roupa hoje à tarde, pensando um pouco sobre isso, né? Quando Jesus ia pedir algo ao Pai, algum milagre, quando ele ia ter alguma maravilha, algum prodígio, ele agradecia antes, né, ao Pai. Obrigada, Pai, eu te agradeço porque o Senhor me ouviu. Então, assim, veja como é diferente de você projetar, sonhar, idealizar, né, a partir de algo que você busca na fonte, que é o Deus Pai, ou uma vida baseada na expectativa de pessoas, né? Porque isso tanto pode gerar ingratidão, insatisfação por ter ou não ter, né? Com esse ataque tão grande de redes sociais, a gente usa, a gente precisa, é uma ferramenta, mas não deixe de ser também algo que venha a distorcer um pouco desse propósito, né? Porque acaba que cria-se uma comparação muito grande, né? Se não tiver o status X, a pessoa não é considerada, vamos dizer assim, né? Mesmo entre nós cristãos, a maioria de nós é cristã aqui, né, que está aqui, quero agradecer, a Eli chegou aí também, a Eliane, esposa do Junão, obrigada, querido, boa noite a vocês. Nós não estamos isentos dessa questão da comparação, né? Porque é só você olhar que você vai constatar como essa busca desse status
e dessa satisfação para algo que esperam de nós, né, está levando muitas pessoas a buscar aquilo que funciona e que muitas vezes não está ligado ao propósito. Não, agora eu vou fazer diferente, agora 2025 eu vou buscar visibilidade, projeção, né, achando que nisso vai encontrar uma satisfação, né? Sim. E a palavra de Deus vai dizer o que é o Filho de Deus, né? Ao Filho de Deus é agradável o quê? Fazer a vontade do Pai, né? Eu costumo dizer assim, que é muito bom a gente falar, eu quero a vontade de Deus para a minha vida, e a gente escuta muitas pessoas falarem isso, né? Mas na parte anterior a esse texto, fala sobre uma mudança de mentalidade, que é uma condição para você viver a vontade de Deus, né? E certamente a vontade de Deus não está baseada no que esperam de nós, no que a mídia está dizendo que é melhor, na profissão do momento, na forma de fazer de uma determinada maneira, né? O Filho de Deus, ele vai agradar o Pai, ainda que isso vai implicar em fazer diferente do que a maioria das pessoas esteja fazendo, né, Thay? E até sem visibilidade, não é mesmo? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão assim, de frustração, né? De não ter planos realizados, não ter sonhos realizados, não ter projetos realizados, né? Que muitas vezes a gente não entende por quê, mas princípios que podem ser quebrados, né? A estrutura, nossa estrutura que pode estar sendo trabalhada por Deus, né? Esse dia a gente conversava um pouquinho sobre a questão até de uma preguiça que muitas pessoas têm de buscar mesmo, porque exige um esforço, né? Não é porque está na vontade de Deus que não vai exigir de nós um esforço, não é verdade? Aí eu queria que você falasse um pouquinho com a gente assim, sobre essa questão, né? Dessa frustração de não ver aquilo que foi projetado, realizado. E como que seria isso? Alguns motivos que a gente poderia encontrar, vamos dizer assim, né? Para que não tivesse sido realizado. Como é que você vê isso? Então, Tere, meditando sobre isso que nós falaríamos hoje aqui, uma palavra que ela veio muito forte ao meu coração ela está lá em Provérbios, no capítulo 20, no versículo 4, que diz assim: o preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na ceifa procura e nada encontra. E tem outra tradução que diz assim: quem tem preguiça de arar a terra na época certa, não terá comida no tempo da colheita. E eu fui orar sobre isso, ler sobre esse texto, sobre esse versículo, e o Senhor ministrou algumas coisas ao meu coração. Que, como você disse, muitas vezes nós estamos frustrados, muitas vezes as nossas expectativas não foram supridas. E hoje eu escutava algo do pastor JB que ele dizia assim, que não dá mais tempo da gente ficar se escondendo, né? Da gente ficar num lugar de vítima. É a hora da gente ser protagonista da nossa história, né? Da gente realmente avaliar, como você falou, muitas vezes a gente olhar para a nossa vida e ver se a gente tem vivido uma vida segundo o padrão da palavra, ou se a gente tem quebrado princípios que tem nos quebrado. E meditando nisso, né, sobre o preguiçoso, né, e eu fui ler sobre isso, que diz assim, que a pessoa preguiçosa, ela sempre encontra motivos para ficar de braços cruzados, e o Senhor falou muito forte comigo. Esse ano de 2025, se você quer viver um novo tempo, você não pode ficar parada naquilo que não deu certo, você não pode ficar parada, como você mesmo falou, querendo responder às expectativas das pessoas. Você não pode olhar, né, que diz ali, né, não lavra por causa do inverno. O inverno aqui pode dizer muita coisa para nós. O tempo difícil, sim. Talvez você está passando um momento difícil na sua família, na sua vida profissional, no seu ministério, em tantas coisas. Os próprios processos, né, Thay, para se chegar a algum lugar, né? Tudo tem processo, né? Tudo envolve processos, né?
Envolve o processo, que aqui o que você tem que lavrar, você tem que semear, né, preparar a terra, semear para depois você colher. Isso. E muitas vezes, é uma coisa que eu sempre falo para as mulheres, né, quando a gente está num aconselhamento, eu digo assim, não tem oração mágica. Não tem nada mágico. Nós precisamos estar cientes que nós precisamos entrar nesse lugar de responsabilidade Sim. e de semear. Né, de lavrar a terra. Sim. Porque se a gente fica olhando o tempo, em Eclesiastes capítulo 11 também fala sobre isso, né? Quem fica olhando o tempo e não, né, observando o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca colherá. Sim. Então, se a gente em 2025 a gente continuar parado nos mesmos ciclos, né? Sim. Observando a situação e não entendendo que o Senhor tem nos chamado para lavrar a terra, arar a terra do nosso coração, para olharmos para as estruturas da nossa vida, para edificarmos, para semearmos as sementes que o Espírito Santo tem nos dado, né, para sermos obedientes àquilo que Ele tem nos falado. Se a gente ficar parado, observando tudo isso, sem se movimentar, vai chegar 2025, no final de 2025 a gente vai estar aqui conversando e nada vai ter mudado. Exatamente. Né? Exatamente. E a voz do conquiste é muito forte, né? Que você nasceu para conquistar, o conquiste, né? E às vezes a pessoa entende dessa forma, quando ela não tem a identidade dela afirmada mesmo, né, a sua filiação em Deus, e ela vai no afã de atender a expectativa de uma sociedade, às vezes até da própria família, né, de um contexto onde ela vive, e esquece, né, de confiar. Você estava falando em provérbios aí, eu estava vendo aqui que tem um provérbios 16:3, né, que fala assim, confie todos os seus planos, as suas obras, né, e os teus pensamentos serão estabelecidos, né, e aí tem um outro que diz, como o homem pensa então começa num pensamento, mas se eu quero começar de mim mesma, né, muitas vezes quebrando alguns princípios de Deus, né, às vezes faltando com a verdade, às vezes dando o meu próprio jeito, fazendo com a minha própria força, né, e a lei da física é clara, né, e ela funciona no mundo espiritual muito bem, né. O princípio que eu quebrar, vai chegar uma hora que ele vai me quebrar, né? Então, é um tempo mesmo da gente pensar, por que não aconteceu como eu gostaria? Né? O porquê, o buscar em Deus essa resposta, né? Eu estou quebrando algum princípio, é a minha estrutura que está sendo preparada por Deus para eu receber aquilo que Ele gerou no meu coração? É a minha vontade ou está alinhada a princípio e vontade de Deus? É só uma caminhada mesmo com o Pai que a gente vai, quando a gente encontra, né, com Ele, a gente vai entendendo esse senso de propósito, vai nos levando para uma direção. Não tem como a gente se encontrar com Ele e não ter a direção para os nossos dias, porque vai mudar tudo, né? Vai sair a comparação, vai sair essa coisa de querer atender às expectativas dos outros e buscar aquilo que é propósito de Deus para a nossa vida. Onde Ele me plantar, né? Seja sendo mãe de uma família, seja sendo um CEO de uma grande empresa, seja como uma missão, seja como professora, mãe integral, padeiro, não importa, né? Uma manicure, porque Deus não vê como nós. A gente precisa entender que, embora o nosso Deus seja grandão, né? Mas Ele é comprometido com a nossa eternidade. O nosso sucesso aqui, ele precisa estar ligado com a eternidade. O nosso próprio conceito de sucesso precisa vir à luz da palavra de Deus, né? Então, quando a nossa jornada aqui, ela acontece a partir da nossa filiação em Deus, é que nós entendemos o propósito, né? Esses dias a gente estava tiramos uns dias aqui em casa, fomos aqui numa praia, perto aqui de casa, e nós encontramos um vendedor ambulante haitiano, 2 na verdade, né? E a gente gosta de puxar assunto, perguntar de Jesus e tal, falar. E aquele haitiano, Thay, eu chorei só de ouvir, de ver aquele homem cheio do Espírito Santo. Ele fala 5 idiomas.
Meu Deus. O propósito de vida dele, ele entende isso. Ele não estava com pressa, ele conversou com a gente, ele não ficou preocupado. Agora eu não posso mais conversar porque eu tenho que vender, eu tenho que faturar. Ele começou a falar de Jesus, ele começou... Aquele homem brilhava, sabe? Que só de ouvi-lo, você via aquele homem tão cheio do Espírito Santo, cumprindo o propósito dele. E eu me emocionei. Quando eu me dei por conta, eu estava ali emocionada, porque ele estava o quê? Para aquele tempo, é aquilo que Deus quer que ele faça. Quantas vidas aquele homem não foi alcançando ao longo da sua caminhada ali na orla, né? Vendendo milho e falando de Jesus, né? Então não está ligado a um status social, não está ligado a uma posição numa sociedade, numa empresa, num trabalho, mas a um coração, né? Como você estava falando, a questão do coração no Pai, né? E nesse tempo, tá, onde a gente tem muitos modelos, as pessoas acabam buscando muita inspiração em outras pessoas, né? E por que às vezes para um filho de Deus é tão difícil chegar em determinados lugares? Para filho de Deus não funciona da mesma forma, né? A gente pode até ter uma inspiração, mas se a gente não estiver comprometido no processo de transformação, sim. Aí como é que você vai viver o propósito, né? Então esses modelos terrenos podem até nos inspirar, né? Mas o eterno requer uma transformação, requer um alinhamento, né? De mente, de coração, vai envolver renúncia, vai envolver às vezes um desapego, vai envolver você deixar algumas coisas, alguns ambientes, até algumas pessoas, para viver um novo tempo. E que esse novo tempo seja um tempo sonhado por Deus, gerado por Ele para a sua vida, né, Thay? Sim. Então, para viver a missão, né, o propósito de Deus, vai envolver essas coisas, né, de renunciar, de deixar. Eu digo que a missão, o propósito, já te dou a palavra, eu digo que o propósito, viver o propósito envolve até um certo tipo de morte. Envolve. Com certeza, porque se o trigo não cair na terra e morrer, né, ele vai ficar só, mas se ele cair, ele vai dar muitos frutos, né? Então envolve mesmo você ser obediente àquilo que o Senhor tem te pedido. E isso é o desafio. Sim. É você escolher lavrar a terra mesmo que você olhe e pareça que não tá nada está acontecendo. Sim, né? sim. Esse ano de 2024 foi um ano onde, se eu pudesse definir, né, onde nós, aqui em casa, nós fomos muito esticados por Deus. Sabe, em processos que se você olhasse, você falava, Deus, mas será, né, nesse momento aqui eu acho que é difícil semear alguma coisa nessa terra, mas o Senhor falou, agora sim, mesmo sem você estar vendo, seja obediente. E o que você falou, sabe, Tere, de você ter coragem de renunciar por algo maior, pelo aquilo que é eterno. Isso. Né? Porque a gente vive, muitas vezes, não é por aquilo que a gente está vendo, mas por aquilo que a gente não vê que é eterno. Porque a gente tem uma palavra, a gente tem uma certeza daquele que nos chamou. Sim, né? Exatamente. As trevas são maravilhosa luz. E você falando agora, antes de começar a live, o Senhor me trouxe ao coração aquela palavra que está em João capítulo 5, que fala sobre o paralítico no tanque de Betesda. E essa palavra, ela é tão rica em ensinamento, sabe? Sim. Porque ele estava ali, a Bíblia diz que ele estava ali há 38 anos, né? 38 anos naquele estado, ali naquele tanque, esperando o quê? Que alguém levasse ele até as águas, esperando que o anjo descesse, movesse as águas, né? Porque o primeiro que entrava no tanque, né? Ali dizia assim, ó, sarava de qualquer doença. E quando Jesus viu ele, e sabia que ele estava assim há tanto tempo, Jesus, vendo deitado, né, perguntou para ele, você quer ser curado? E o que o homem falou é interessante, porque o que ele respondeu? Ele disse ali no versículo 7, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outra antes de mim. Então Jesus lhe disse, se levanta, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou curado, tomando o leito, pôs-se a se andar, né? Pôs-se a andar. Então, assim,
essa palavra falou muito forte comigo no meu coração antes de começar aqui, porque o Senhor falou assim, eu sei o estado de muitas pessoas. E talvez faz 38 anos, como aquele homem que você busca um propósito, né? Sim. Que você olha para a história e parece que não vê mudança. Sim. E aí muitas vezes a gente fica pensando, como você disse, Tere, se tal pessoa me ajudasse. Se eu conseguisse me encaixar, né? Sim. Naquele meio. Eu acho que é porque falta isso em mim. Eu acho que é porque eu ainda não consegui acompanhar as mudanças, né? Vou comprar um curso. Isso, vou comprar mais um curso, vou fazer mais uma escola. Tudo isso é válido. Mas enquanto a gente não entender quem nós somos, como você falou, resgatar a nossa identidade. Porque esse homem estava sem identidade. Sim. Quando Jesus não perguntou para ele por que ele estava ali. Jesus perguntou, você quer ser curado? Sim. Então, assim, sabe, isso veio tão forte no meu coração. É como se Jesus estivesse perguntando para nós essa noite. Você quer ser curado? Você quer entrar nesse novo tempo? Sim. Você quer viver o novo que eu tenho para você? Sim, porque muitas vezes queremos um novo tempo, queremos viver o propósito, queremos uma mudança na nossa vida, mas não queremos mudar coisas em nós e nem na nossa vida, para alcançar, né, aquilo que nós entendemos ser propósito ou sonho, né? Comigo falou muito essa questão da renúncia, tá? Também no livro de João, né? Quando Jesus está próximo de cumprir o propósito dele, né? Um momento de dor na terra, né? E ele fala, né? Agora minha alma está perturbada. Veja que mesmo para você viver o propósito, a gente precisa tirar um pouco do romantismo que envolve o propósito, né? A conquista, vamos dizer, a conquista. A gente conquistar uma terra, a gente conquistar um lugar, a gente conquistar um sonho, a gente realizar, viver um propósito, há de padecer. Há uma parte porque Deus vai trabalhar na nossa vida, né? Você vê ali Jesus falando, né? O que eu direi, né? A minha alma está perturbada, mas o que eu vou dizer? Pai, salva-me desta hora, mas foi justamente para essa hora que eu vim. Então, a gente entender também que para viver esse novo tempo, para construir algo com Ele, com Deus, Ele vai mexer nas nossas estruturas, como você falou, né? Ele vai nos esticar, né? Porque desejar não nos custa nada, mas viver o propósito de Deus vai custar tudo para nós, né? Porque os sonhos dele são maiores, a palavra sempre nos garante, né? Eu que sei o pensamento que eu tenho sobre vós, mas eu acredito muito nessa influência muito grande da sociedade, da família, essas vozes que até cobram um êxito, um status, um sucesso, né? E a pessoa acaba se perdendo, né, por essas opiniões. Não que a gente não tenha que ter o conselho, há uma sabedoria nos conselhos, né? Mas o filho, aquele que tem a sua identidade, a sua filiação já firmada em Deus, ele não vai se deixar levar por influências nem por inspirações terrenas. Ele vai ter o conselho, mas as pessoas que vão ser essa voz de conselho, que todos nós precisamos, né, de conselho, mas o filho ele vai discernir, porque ele tem a identidade. Logo que ele tem a identidade, ele está servindo. Essa é outra característica da pessoa que quer viver um novo tempo. Ela precisa entender que o fato dela querer algo, desejar chegar em algum lugar, não a coloca num lugar de acomodação e de receber, muito antes pelo contrário. Lembra como eu falava antes? Antes de ver aquilo realizado, a gente dá graças, né? A gente agradece, então desenvolver um coração grato e não um coração frustrado porque a coisa não aconteceu, porque não foi do meu jeito. Entra ano, sai ano e eu estou no mesmo lugar, né? Puxando esse ganchinho aí de questão de aconselhamento, é muito comum a gente ver pessoas batalhando, às vezes, uma vida inteira sem sair do lugar, né? E tem algo, assim, que eu gostaria de falar agora com vocês, que é um princípio que envolve promessa para nós na palavra, que é o princípio da honra aos pais, né? Lá em Efésios, né, no livro de Efésios, capítulo 6, vai dizer, honra teu pai e tua mãe,
né, para que tudo te vá bem nessa terra, ou seja, para que você tenha uma longa vida, né? Isso também está lá na lei mosaica, tá, mas com promessa, na nova aliança, vem uma promessa para nós. Então, muitas vezes, né, a gente falava antes sobre algumas coisas não acontecerem e a gente tem que parar para refletir se a gente não está quebrando princípios. E esse é um princípio que realmente é muito recorrente, né, Thay? Nos aconselhamentos, nas pessoas que a gente encontra, a pessoa vem e fala, minha vida nada dá certo, tudo que eu começo eu não termino, eu só chego até um certo ponto, até um certo limite, parece que vai dar, mas aí eu me frustro, a coisa volta, acontece alguma coisa, algum imprevisto, alguma situação e a coisa não desenvolve. E aí nós vamos perguntar assim, mas como é a sua história de vida com seus pais? Como é o seu relacionamento com seus pais? Eu já ouvi até algumas pessoas falarem assim, eu não quero nem ouvir falar. E é uma quebra de princípio, por quê? A palavra não fala assim, só se seu pai e sua mãe forem bons pais funcionais. É incondicional o mandamento. Então eu acho que essa é uma reflexão importante, sabe, Thay? Porque é muito comum a gente encontrar esse tipo de situação onde a pessoa não consegue desenvolver, ela não consegue estabelecer, até a sua própria vida espiritual é limitada. E esse é um princípio muito chave, o princípio de honra aos pais, para a realização de sonhos, realização de projetos, viver o propósito, fluir naquilo que Deus colocou no coração de cada um de nós para ser, né, e para fazer nessa terra, nossa missão aqui nessa terra, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão desse princípio, né, a quebra desse princípio de honra aos pais. Sim, essa quebra, ela traz muitos prejuízos para a nossa vida, né? E para as futuras gerações também que virão, porque a gente vai acabar refletindo isso na vida dos nossos filhos. Então, assim, eu precisei fazer alguns caminhos de volta, né, com os meus pais. Sim. E eu lembro que o último que o Senhor me direcionou foi muito difícil. Mas eu lembro como foi libertador. O momento que eu tive uma conversa ali com a minha mãe, que eu consegui pedir perdão por algumas coisas para ela, e o quanto aquilo parece que trouxe assim mais, não é que parece, mas trouxe para o nosso relacionamento, fortaleceu. Sim. E era como se eu sentisse, né, que algo tinha sido transformado, sabe? Sim. Por quê? Porque é como você falou, não é porque o pai, eu só vou honrar se for bom, a Bíblia não fala isso. Honra não é isso, é você entender o princípio, e é como essa palavra aqui de Provérbios, é você não ficar olhando para o tempo, é você semear honra, mesmo onde muitas vezes você olha e fala, né, meu Deus, mas não é por merecimento. Sim. É um princípio que Deus deixou para nós. E eu vejo como assim, o pastor Cote, ele sempre fala assim, que tudo que a gente não resolve se repete. Exatamente. Então, e isso é tão forte. É um ciclo, né? A pessoa entra num ciclo de repetição, né? Essa questão da honra aos pais é tão fundamental, esse caminho de volta, né? Tá, assim, eu acho que é o tempo propício para a gente pensar, né? Tá aí começando um ano novo, né? O que eu espero? Como que eu vou me conduzir agora? Aquelas perguntas que a gente fazia no começo ali da nossa live, né? O que eu posso continuar fazendo? O que eu tenho que mudar? Então, quem sabe a gente começar a ir mais profundo, né, nessa reflexão, né? E realmente se colocando diante de Deus de coração aberto para entender, Pai, o que está errado em mim, o que é que eu estou quebrando, sonda meu coração, né? Quais são os princípios, como é que estão os meus relacionamentos com os meus pais, porque não adianta, gente, é princípio, você pode até prosperar até um certo ponto, mas não desfruta, né, de uma vida nem espiritual, nem emocional, nem financeira, nem material, nem propósito, é minguado, né, ou adquirido com muito, muito, muito esforço, né, é uma coisa sobrenatural, aí entra naquele lugar da comparação. Às vezes você vê uma pessoa que não conhece a Cristo, não entrega os caminhos ao Senhor, está prosperando numa mesma área que você deveria estar fluindo, mas por que você não está? O filho é diferente, né?
O filho conhece. Então, quando o filho conhece, ele precisa andar a partir do que ele é edificado. Ele precisa ser constante naquilo, né? A obediência, né? Então, ainda que a gente não veja, né? Mas existe a fé. Então, entra a fé também, né? Ainda que eu não esteja vendo, mas eu estou, porque enquanto eu não vivo esse tempo que eu espero chegar, ou esse propósito que eu quero chegar para a minha vida, certamente Deus está trabalhando na minha estrutura, me tornando mais parecido com Jesus. Né? E essa geração que esse tempo que a gente vive, tá? Tudo muito, tem que ser rápido, sabe? Parece que algo assim, agora ou é hoje isso, porque amanhã não, amanhã já é outra coisa. Então, gera essa insatisfação, essa frustração, essa comparação, essa competição adoecedora até, né? Porque nem todo mundo vai estar na projeção. Nem todo mundo vai estar num lugar, né, de evidência, né? Como eu falei antes, o caso do ambulante que fala 5 idiomas. Eu falei, mas por que você não está dando aula? Tá? Ele falou, não, eu gosto de ficar aqui dando... Como que ele falou? Não, eu preciso ficar aqui agora. Agora é aqui que eu tô. Entende o senso de propósito? E aí depois ele falou assim para mim, eu não sei como vai ser depois, mas agora o meu propósito é aqui. Tá vendendo milho na praia e falando de Jesus. Então, quer dizer... E ele brilhava, foi muito impactante para mim, sabe? Porque esse lugar de propósito, onde você sabe que você está ali trabalhando com o Pai em algo, né? É um lugar de satisfação. Independe da circunstância, independe até do ganho financeiro, independe de tudo. É uma perspectiva de eternidade. Se a gente não perder de vista... a perspectiva da eternidade aliada ao propósito, a gente vai entender, né, a missão que Deus compartilha conosco. Ele escolheu não fazer sozinho. Ele chamou a mim e chamou a todos nós que estamos aqui para fazer com ele, né? Então, por que não está dando certo? Por que o tempo não chega? Será que você não está querendo fazer sozinho? E é o que você está falando, ele me veio, né, ao coração, assim, que Jesus, né, a palavra diz que ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Ele não voltou atrás com aquilo que tinha sido proposto para ele. Então, realmente a gente permanecer ouvindo a Deus, né? Tem até algumas perguntas que eu anotei aqui, né? Qual é a palavra que Deus nos confiou? Qual é a palavra que ele te confiou, né? Qual a missão que ele designou para você? Sim. Vai e faça o que Deus te chamou para fazer. Sim. Dando o tempo bom ou não, né? As circunstâncias estando, desse final de 2024, estando favoráveis ou não, você carrega um propósito dentro de você. Isso. Uma semente eterna de vida. Isso. Então você não pode parar na sua dor. Uma coisa que eu queria falar é que muitas vezes a gente vai levantando ídolos, né, no nosso coração. Até o pastor Tiago falava sobre isso esses dias, e muitas vezes o nosso ídolo é a falta de perdão. A sua dor se tornou o seu ídolo, né? Exatamente. E você não consegue ir lá e liberar o perdão, honrar seu pai, honrar sua mãe, né? O seu ídolo talvez se tornou o seu título, ou aquela faculdade que você fez, e o teu diploma. Então tantas coisas vão se tornando muitas vezes ídolos no nosso coração, e esse é um ano que o Senhor ele vai derrubar todos os ídolos. Então que a gente possa fazer essa análise, porque talvez a gente não está se movendo por um propósito de eternidade. Sim. Mas a gente está muito apegado às coisas daqui, muito, né, muito pontual isso, Thay, que você está falando, muito importante, porque é baseado naquela expectativa que as pessoas têm a nosso respeito daquilo que a gente vai fazer, né? A gente pode sim criar um ídolo no nosso coração, né? Mas o quê? A Thay, não, a Thay ela vai ser uma empresária. Não, mas a Thay não é empresária. E aí vem aquela cobrança, mas se a Thay não nasceu para ser empresária, o desejo de ser pode se tornar um ídolo para ela, e ela não viver o propósito de Deus para a vida dela, que de repente estar aconselhando uma pessoa, gastar horas da vida de uma pessoa, né? Mas que é uma pessoa, uma vida para Cristo, para Deus, qual é o valor que tem?
né? Então, nesse novo tempo que você espera, o que você está esperando sempre algo, e a gente tem que esperar, a nossa expectativa realmente precisa acontecer, mas é em Deus, né? A nossa expectativa não é na virada da folha, né? A gente para esse tempo para uma reflexão, até porque estamos aqui, existe um tempo cronológico e são ciclos, né? Tem ciclos de vida, de tempos na nossa vida, que a gente sempre precisa estar refletindo. Mas o que eu preciso mudar? Se você está terminando esse ano agora, esse tempo cronológico, esse ciclo, vamos dizer assim, né, com a sensação de frustração, não fique entendendo, buscando explicação nas coisas terrenas, no que você poderia ter feito e não fez. Busque fazer isso sim, mas sempre, sempre, sempre com o Espírito Santo. Porque quando Jesus nos deixou, né? Deixou a terra, ele falou que ele enviaria o Espírito Santo e ele instruiria a respeito de todas as coisas. E ele mora em nós. Então, por que nós decidimos fazer sozinhos ou não perguntar? Por que aquela faculdade que eu queria fazer, aquele concurso que eu queria fazer, por que aquele emprego que eu quero tanto, por que eu não consigo? E eu vou ficar tentando e vou ficar na frustração, ou eu vou perguntar para Deus, Pai, é isso que o Senhor tem para mim? Ou é alguma prova? No que eu estou sendo... Ele responde, né, a questão do relacionamento, né? Mas que vozes que a gente vai escolher ouvir nesse tempo, né? Quais são as vozes? São as vozes de uma sociedade que cobra determinadas posições, determinada maneira de falar, de se conduzir. E é lamentável, tá? E a gente vê no nosso meio pessoas, né, que deveriam estar buscando mais a Deus, né? Nós não estamos aqui perfeitas, nós estamos buscando a Deus, estamos buscando debaixo de um temor, né? Porque se tem uma coisa que um filho tem medo é ter sucesso em algo que Deus não está junto fazendo, né? Quando o filho entende que ele não precisa fazer nada sozinho e que o pai se alegra em fazer com ele, muda tudo. Muda tudo. Eu posso estar na minha cozinha preparando uma refeição, mas ali eu estou amando pessoas. Então, é muito mais profundo e eterno do que simplesmente o que a gente vê sendo exigido das pessoas, né, determinada condição, determinada posição, determinado status. E a rede social, infelizmente, acabou trazendo isso muito forte, né, Thay? Sim. A rede social, ela acaba influenciando muito, né? Sim. E eu vejo assim, ontem mesmo eu conversava com uma moça e ela falava pra mim, né, pastora, eu entendi em Deus que Ele quer mais de mim, eu preciso estar mais com Ele, porque a rede social, ela tem me sugado as energias. Sim. Né? E ela estava fazendo um propósito de outra coisa e o Senhor falou pra ela, não é isso que eu quero, eu achei aquilo tão lindo, sabe? Sim. Ela falou assim, entendi que Ele quer um relacionamento. É um relacionamento, é a presença, né? Ela falou assim, eu achava que era tal coisa, mas ele aqui hoje, durante o culto, ele falou pra mim que não, que isso tá sendo um ídolo, isso tá tomando o espaço dele, porque eu fico ali, né, horas e horas e horas, e fico sendo muitas vezes alimentada por essas questões ali, como você falou, que muitas vezes é só uma aparência, né? Exatamente. As pessoas, elas estão vivendo muito por aparência. Por aparência, né? É a verdade, porque a verdade nos libertará, né? Exatamente. A verdade. E eu queria deixar uma frase que eu li no livro e falou tão forte comigo sobre essa questão da gente permanecer no processo, sabe? E não renunciar a quem nós fomos chamadas para ser. Fomos chamados para ser, né? É uma mulher que ela passou por um trauma gigantesco, né? Uma situação muito difícil, ela precisava liberar o perdão para o pai, uma situação terrível, e ela ficava ali, né, brigando com Deus, que ela não tinha
capacidade para fazer isso. E o Senhor falou para ela: você vai fazer quantas vezes for necessário, porque você conhece a verdade. E aquela frase, ela tem falado assim muito comigo. Não tem como conhecer a verdade, né? Andar na verdade. Eu quero dar boa noite para minha amiga Cláudia, lá de Minas Gerais. Fazia um tempão que a gente não se via, ela está aqui. Obrigada, Cláudia, por estar aqui conosco. Pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, né, também fiquem à vontade, tá? Você estava falando dessa questão aí, né, Thay, da renúncia, do andar na verdade, né? E o desespero, a ansiedade que muitas vezes pode invadir uma pessoa, esse senso de não realização, né? De não ter os seus sonhos prosperando. A palavra diz, né, que a esperança adiada, né, vai entristecendo o coração. Então, é fundamental a pergunta, né? Pai, sonda o meu coração e me mostra. Quando Davi, lá no Salmo 32, né, depois que ele confessa que o pecado dele, Deus pega na mão de Davi e fala: vem, meu filho, eu pego na tua mão e eu vou te mostrar o caminho. Assim é conosco também. Assim é conosco, sabe? E aqui que a gente está falando, né, quem me conhece, que tem algumas pessoas que conhecem um pouco da minha história, eu trabalhei fora muitos anos da minha vida, praticamente 30 anos da minha vida. Eu sempre nunca fui, embora eu gostasse, mas eu nunca fui da tarefa doméstica, né? E quando eu comecei a viver esse tempo da tarefa doméstica, um dia eu estava limpando a escadaria da minha casa. E eu pensando assim, quem te viu, quem te vê, Tere, né? Que eu andava do salto ali, andava, né, toda arrumada, porque o meu trabalho exigia tudo. E ali eu ouvi o Espírito Santo falar para mim: nisso você me adora. Limpando a escada. Quer dizer, eu estou adorando a Deus, não significa que eu não adorei no meu trabalho. Mas você entende como a nossa cosmovisão, ela está muito ligada a propósito, a sucesso, a aplausos, a visibilidade, a projeção, a coisa onde as pessoas vejam, onde as pessoas estão vendo, está cumprindo o propósito, uau! Não, muitas pessoas estarão cumprindo o propósito em coisas simples, mas a gente não pode esquecer que é uma eternidade. Nós estamos falando aqui de uma eternidade, não de algo passageiro. Sim. Por isso que tem muito a ver com a identidade. Seria bom a gente fazer uma live só sobre identidade, porque volta para ser essa base. O filho, ele obedece, o filho ele não vai desonrar os pais. Ele vai entender, né, as minhas estruturas. Exatamente, as minhas estruturas aqui. Eu estou quebrando algum princípio, por exemplo. Vamos falar de financeiro, né, um pouquinho, porque finanças é o que é geral, né? Todo mundo quer uma prosperidade financeira, a maioria das pessoas estão trabalhando, almejando essa estabilidade financeira e tal. Mas assim, eu acho muito pouco a gente resumir o nosso pai a pagar nossas contas, sabe? Um pai que amou tanto, que deu o seu filho único e puro e santo, e a gente resumir Deus a um conforto financeiro, sabe? E a gente sabe que existe muitas linhas teológicas que pregam muito a questão da prosperidade, que se ele levou lá na cruz, que a gente precisa ter 100% saúde, 100% tudo muito bom, mas não é o que eu vejo nas Escrituras, né? A gente vê Jesus, que ele dividiu conosco a sua herança, mas também as suas aflições, né? E em tudo isso envolve a morte, que também nós morremos com ele, mas também ressuscitamos com ele. E estamos assentados com ele nas regiões celestiais, onde estão toda sorte de bênção. Mas a bênção, a concepção que a gente tem de bênção, muitas vezes está longe do que Deus ensina para nós a sua palavra, do que é a bênção. Primeiro que a bênção, ela é condicionada a uma vida de obediência. A gente vai ler ali Deuteronômio 28, é se obedecer. Como também está claro que se eu não obedecer, eu também viverei consequências, tanto da minha obediência ou da minha desobediência, né? Então, muitas vezes, esses planos, vai virar o ano, 2025 vai ser o ano, vai ser tudo diferente, como se algo fosse acontecer de fora,
para dentro, né, por uma osmose, por uma mudança de ciclo, por uma mudança de calendário, né? Então eu queria trazer essa reflexão, né? Todos nós queremos viver coisas novas e podemos, e também é vontade de Deus, o Pai quer que nós vivamos coisas novas, porque Ele diz que os planos dele são mais altos e mais elevados que os nossos, né? Mas o ponto é, como estamos terminando 2024? Frustrados, satisfeitos, dispostos, contentes? O que nós queremos fazer? O que nós queremos ver acontecer? Ou o que nós queremos nos tornar, né? Porque eu digo muito que o que eu faço é um reflexo do que eu sou. Dando certo ou não, é um reflexo do que eu já sou, né? Se é de bom, é o que Cristo já transformou em mim. E se é de ruim, é a gente mesmo, né? Essa é a parte que não foi transformada, né? Então, o que você espera? O que você espera desse novo tempo? Como você pensa em se conduzir? O que você entende que precisa mudar para que esse novo tempo seja um estilo de vida? Seja andar em novidade de vida, não só porque mudou o ano, não só porque mudou, virou o ciclo, mas o que há em mim que eu preciso mudar para alcançar um sonho que não foi realizado, um projeto que eu não consegui concluir, um planejamento que não saiu do papel, ou até mesmo um sonho que Deus te deu e está na gaveta, e às vezes por falta de, como você falou antes, dessa disposição, às vezes preguiça, às vezes esperando que as coisas venham acontecer de fora para dentro, você não deu um passo, você não foi, não se dispôs, né? Dispõe-te, né? Tira o teu projeto da gaveta, né? Faz com Deus, sonha com Ele, alinha o que não aconteceu, mas sempre trazendo para Ele. É a primeira voz, né, que a gente precisa buscar, né, Thay? Calar a nossa voz, ela pode nos enganar, a voz de uma sociedade. Eu vejo pessoas assim que têm a palavra, têm o Espírito Santo, mas infelizmente se deixam guiar por uma sociedade ainda caída, né? E aí vai cair em frustração mesmo, vai cair em desilusão, decepção. O que é preciso mudar? O que você espera, Thay, desse novo tempo? Quais são suas expectativas? Então, as minhas expectativas são em permanecer nesse lugar secreto. Até eu vi um videozinho hoje, né, que a pessoa fazendo uma agenda e daí chega no final, ela fala bem assim, nossa, é muita coisa, eu acho que eu não vou dar conta. Aí a outra pessoa chega para ela e diz assim, mas você tá percebendo que você tá fazendo tantas agendas para Deus, né, entre aspas, mas cadê o tempo de Deus aí nessa agenda? Sim. Então, isso falou muito forte no meu coração, sabe? Que esse ano de 2025 é um ano de priorizar aquilo que é mais importante, que é estar com Jesus. A presença. É a presença dele que vai nos conduzir para o centro da vontade dele. A pior sentença que alguém pode receber é o Icabode. Foi-se a glória. Essa é a pior sentença. Então, o meu coração está cheio de expectativa para permanecer nesse lugar secreto, com o coração em obediência. E tem um texto que até a gente estava comentando, né, que é Provérbios 16, e eu tenho meditado também muito nele, que diz assim, ó: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor, Ele pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Então, que a gente possa pedir para o Senhor sondar o nosso coração, as intenções, sondar para que a gente possa ver se há alguma estrutura ainda que precisa ser tocada pelo Espírito Santo, precisa ser restaurada, né? Se há alguma porta que está aberta, se o muro está rachado, precisa ser restaurado. O Senhor, Ele quer nos edificar para aquilo que Ele está por fazer. Sim. E é como você falou, Ele começa dentro de nós. Não tem como manifestar algo que não está dentro. Isso, exatamente. A gente quer manifestar algo que já não foi feito dentro de nós. Exatamente. Então não tem como a gente querer alcançar pessoas, tocar pessoas, se não começou por nós. Exatamente. Então,
A minha meta é essa, permanecer no lugar de obediência. Eu vejo que é um ano que o Senhor está nos chamando para lavrar a terra, para semear a semente, sabe? Não olhando o tempo, não olhando, porque os tempos são maus. Sim. Os tempos são maus e a gente precisa permanecer nesse lugar de conhecer a palavra de Deus, porque isso vai nos dar estrutura para os dias que estão por vir. Exatamente. Então, se hoje a gente está frustrada, né? Imagina nas coisas que ainda estão por vir, se nós não estivermos bem estabelecidas na nossa identidade, em quem nós somos, em trazer a glória, a presença de Deus, que é isso que vai nos sustentar para aquilo que está por vir em 2025. Isso. Eu creio que se a gente permanecer nesse lugar secreto, no final do ano a gente vai estar aqui conversando e a gente vai poder dizer, olha, o Senhor fez isso por mim, eu estou alegre, eu estou celebrando. Não é algo talvez visível, sabe, Teiro? O Senhor falou comigo uns 2 anos atrás que o que Ele estava fazendo, em um curso que eu estava dando no final, foi muito simples o que Deus fez ali. Ele falou, filha, parece que nada está acontecendo, mas eu estou fazendo algo lindo de dentro que vai vir para fora. Isso. Mas você precisa permanecer nesse processo, em obediência e sabendo quem você é. Então, Amém. Eu creio que é isso que nós precisamos, né? Isso mesmo. Eu termino esse ciclo, assim, muito convencida de que os campos estão brancos, né? E que a gente precisa, de fato, né, se envolver, buscar viver o propósito de Deus para a nossa vida, buscar o tempo de Deus para a nossa vida, fazer com Ele, né? O meu propósito hoje é na escola de aconselhamento, mas o propósito de alguém que está aqui nos ouvindo ou que vai nos ouvir pode ser fazendo a unha de alguém, né? Uma manicure, pode ser numa cozinha, pode ser na direção de uma empresa, pode ser na rua, pode ser trabalhando ao ar livre, pode ser dentro de... Não se trata do lugar, não se trata do... É muito mais profundo, né? Como a gente falava, o que a eternidade vai falar a meu respeito da forma como eu estou vivendo em mais um ciclo de vida que Deus nos dá, né? É mais um ciclo que Deus nos dá. Então, qual é a sua identidade? Se você tem dúvida ainda com relação à sua identidade, busque ajuda, busque pessoas para estar com você, para te ajudar. Um dia eu também não sabia qual era a minha identidade, eu não sabia também qual era o meu propósito de vida. Então, a gente precisa entender que esse é o lugar de satisfação, esse é o lugar de viver os sonhos de Deus, esse é o lugar de viver a eternidade, já construir essa eternidade aqui na Terra. A gente precisa se envolver com os negócios do Pai. É com o que o Pai está fazendo. Não é o que está dando certo na mídia, não é o que está dando certo no Instagram. É o que o Pai está fazendo. É nisso que o filho precisa se envolver. Porque isso é o propósito de vida para mim e para todos nós que somos filhos de Deus. Amém? Amém. Eu quero agradecer muito, Thay, você, preciosa como sempre, muito bom te ouvir, né? Obrigada por aceitar o convite. Obrigada, Rubens, Adriana, Juliana, Cláudia, todos vocês que estiveram aqui conosco, já aproveitando para desejar um novo ciclo, com novos entendimentos, com novos sonhos de Deus, que Deus gere no coração de vocês o que está no coração de cada um de vocês, né? Que vocês também sejam resposta de Deus, aonde vocês estão plantados, aonde Ele mover vocês no próximo ciclo, que vocês sejam bênçãos, sejam abençoados, mas que sobretudo sejam bênçãos na vida das pessoas que Ele colocar. Minha amiga, amo você, que Deus te abençoe muito, ainda mais, a cada dia mais, que você viva os sonhos, os projetos dEle para a sua vida, para a sua casa, sua família, tá? E muito obrigada. Obrigada, amiga. Deus te abençoe. Também amo você. Que tempo precioso. E é sempre bom, né? Nós podemos estar assentados à mesa com o nosso Pai e com os nossos irmãos. Amém. Deus abençoe grandemente. Eu creio que nós viveremos tudo que o Pai tem para nós, para esse novo ciclo, esse novo tempo. Amém. E vai ser poderoso aquilo que Jesus vai fazer. Amém. Amém, minha amiga. Amém. Deus abençoe, querida. Um grande abraço para vocês todos. Tchau, Juliana. Um abraço a todos. Beijão, gente. Até ano que vem. Beijo. Tchau, tchau.